Então vamos lá. Ó, outra possível partição é usar A1 e A3. Tá? Então x1 e x3, eu vou ter essas duas colunas aqui, ó, 1, 0, 1, 0. Vejam que essas duas colunas me dão uma não base. Tá? São colunas linearmente dependentes e elas não formam uma base em R2. Tá? Não consigo resolver esse problema com essa matriz B aqui. Eu não consigo inverter essa matriz. Tá? Então, ignoro. Então vejam que dentro daquelas combinações de N, M a M, tá, eu posso ter algumas delas que não é que elas sejam inviáveis, elas são, na verdade, impossíveis, tá, porque eu não consigo inverter essa matriz. Tá? Então, elas estão dentro do conjunto de possíveis base, mas elas não são base. Tá bom? Exatamente esse exemplo aqui. Tá? Vamos pegar outro, então. A1 e A4. Tá? A1 e A4, eu vou ter essa matrizinha aqui. Ó. Vejam que ela já é uma matriz de identidade, tá? Então fica super fácil resolver. Tá? BXB igual a Bzinho, eu já vou ter o ponto aqui direto 6, 3. 6, 3. Tá aqui, ó. X1, né, na verdade, x1 é igual a 6, x4 é igual a 3. Vejam que x2 é igual a 0. x2 está fora da base aqui. Tá? Então eu vou ter um ponto x1 é igual a 6, x2 é igual a 0, eu vou ter esse ponto P aqui, ó, tá? Que me dá um valor de função objetiva igual a 6, que é pior do que a gente já tinha calculado antes, né? Que era um 9 aqui em cima. Tá? Mas é uma base. Vamos continuar investigando aqui. Ó. Outra base é com x2 e x3. Tá? Base x2 e x3, eu vou ter essas duas colunas aqui, 1, 1, 1, 0, está aqui embaixo, ó, 1, 1, 1, 0. Minha matriz N é essa daqui, eu ignoro. Tá? E aí, com isso daqui, eu vou ter a base formada por x2 e x3. x2 e x3, consigo resolver. O x2 vai ser igual a 3, x3 é igual a 3 também. x1 está fora da base, que é igual a 0. Tá? E eu vou ter, então, esse ponto R aqui. Ó, tá? Esse ponto R, que me dá um valor de função objetiva igual a 6. Tá bom? Então, olha que interessante. Ó. A gente já calculou uma base que foi o ponto Q, outra que foi o ponto P, outra que deu aqui no ponto R. Tá? Né? E uma outra que não foi base nenhuma. Né? Será que todas as bases caem exatamente nos vértices? Tá? Uma outra base seria A2 e A4. Tá? Então, x2 e x4 me dá essa matrizinha aqui, ó, 1, 1, 0, 1. Tá? Com isso, eu vou ter x2 é igual a 6, x4 é igual a menos 3. Tá? x2 é igual a 6, eu vou ter x1 fora da base, então x1 é 0. Tá? Todas as variáveis fora da base vão ser zeradas. Então, x1 é igual a 0, está aqui. x2 é igual a 6. Esse ponto S aqui. Ó. Tá? Vejam que esse ponto S deu em cima de um vértice que está fora da região viável. Olha que interessante. Ó. Fora da minha região viável, deu um valor de variável negativo. Tá? Essa é uma solução básica, consegui resolver matematicamente, mas ela é inviável. Por que ela é inviável? Porque uma variável deu negativo. E quando eu tenho variáveis negativas, eu vou ter uma solução fora da minha região viável. Tá? Então, ela é uma solução básica inviável. Tá? Ela não me interessa. E um outro ponto, veja, lembra que eu tenho 6, né, possibilidades diferentes? O sexto vai ser formado pelas minhas variáveis de folga, A3 e A4. Tá? Pegando a minha solução com as minhas variáveis de folga, eu vou zerar x1 e x2. Zerando x1 e x2, eu vou ter justamente esse ponto de origem 0 aqui, que vai me dar 0 de lucro. Tá? Eu não estou produzindo nada e eu vou ter lucro 0. Tá?
e folga máxima, né? Todo o meu recurso vai sobrar. Tá? Vejam que interessante. Todos as minhas bases, tá, caíram exatamente em pontos extremos, em vértices aqui, né, interseções das minhas restrições. Tá? E as minhas soluções básicas viáveis caíram justamente nos 4 vértices do meu espaço de soluções viável. Tá? Então, repetindo, as minhas soluções básicas, tá, viáveis, caíram justamente nos vértices, nos pontos extremos do meu espaço viável de soluções. Né? Bom, professor, mas os valores aqui dentro também são solução para o problema. Tá? Aqui eu calculei 4, né? O ponto S aqui ele é inviável, então não preciso prestar atenção nele. Mas por que só me interessam esses 4 vértices aqui, tá? E não me interessam os outros. Tá? Então, olha só, tá? Se eu extrapolar isso aqui para... a gente está calculando só com 2 variáveis, né? Eu tenho 2 dimensões. Extrapolando isso para 3 dimensões, eu teria alguma coisa assim, ó, tá? Minhas restrições formadas por planos, esses planos intercedendo, tá? E nessas interseções dos planos eu tenho justamente essas bases também. Tá? Eu poderia extrapolar isso para M dimensões, eu teria os meus hiperplanos, né? Coisas desse tipo. Tá bom? Bom, e daí vem o meu teorema, que é a base do meu algoritmo simplex. Tá? O algoritmo simplex ele vai funcionar por causa desse teorema que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, esses teoremas dizem o seguinte. Primeiro, um ponto x vai ser um ponto extremo da minha região de soluções, né? Minha região viável de soluções, se somente se ele for uma solução básica viável. Tá? Ou seja, se um ponto é uma solução básica viável, ele é um ponto extremo, um vértice da minha região viável, né? Do meu poliedro. Se um ponto for um vértice, se eu pegar um vértice da minha região viável, necessariamente aquele vértice é uma solução básica viável. Tá? E toda solução do poliedro pode ser escrita por uma combinação linear convexa dos seus pontos extremos. Vamos ver o que significa isso aqui. Tá? Então, tem o exemplo, né, daquele exemplo simplesinho que a gente viu aqui. Tá? Vamos pegar um ponto X aqui qualquer dentro do meu espaço soluções. Então, a gente já viu aqui que, né, primeiro, todos esses vértices aqui, ó, R, Q, P e O, né, ou zero, são necessariamente soluções básicas viáveis. Tá? Esse ponto S aqui em cima é uma solução básica, porque ele está numa interseção aqui, mas não é viável, porque não está na minha região viável. Tá? Está fora dessa área rachurada aqui. Tá? E se eu pegar um ponto qualquer aqui dentro dessa região viável minha aqui, tá? Então esse ponto aqui é o 2, 2, tá? Eu posso escrever esse ponto aqui como uma combinação linear desses outros 4 pontos aqui, ó. Tá? Uma combinação linear significa que eu tenho apenas somas, tá? Eu multiplico cada um desses pontos aqui por um fator, e a soma desses fatores é 100%, é 1. Tá? Então, pegando aqui os 4 pontos, cada um deles multiplicado por um fator lambda aqui, ó,
eu posso escolher esses valores aqui, lambda 1 até lambda 4, tá? De forma que a soma deles é 1 e de forma que essa combinação linear aqui dá justamente esse ponto 2, 2 aqui. Isso vai acontecer para qualquer ponto que eu tiver aqui dentro. Eu posso escrever qualquer ponto aqui dentro como sendo uma combinação linear desses 4 vértices aqui. É apenas isso. Tá? Mas o que realmente interessa para a gente aqui é ter esses 4 pontos como soluções básicas viáveis. Tá? Isso é o que é o mais interessante. Tá? Bom, então a gente já viu antes, eu posso ter um algoritmo de busca exaustiva de soluções básicas. Transformo o problema na forma padrão, fácil de fazer, determino todas as soluções básicas do sistema, tá? E para cada solução básica viável, eu calculo o valor da função objetivo. Fácil de fazer também. Tá? Se eu tenho um conjunto de variáveis, eu pego todas as combinações dessas variáveis M a M, tá? Isso é simples de fazer computacionalmente, essas combinações. Para cada combinação eu tenho as minhas colunas, tá? Junto a essas colunas formo uma matriz quadrada, inverto essa matriz, isso é fácil de fazer também. Se ela não tiver inversa, eu descarto. Tá? Se ela tiver inversa, eu multiplico a inversa pelo Bzinho. Se todos os valores forem positivos, todos os valores desse x básico forem positivos, é porque aquela solução básica é viável. E aí basta pegar os valores que eu calculei, jogar na função objetivo e calcular o valor do lucro. Tá? Faço isso para todas as combinações e retorno a solução com o maior valor da função objetivo. Tá? Bom, essa seria então uma busca exaustiva que a gente chama de algoritmo de força bruta. Tá? Então, é um algoritmo que vai funcionar, mas ele não é muito inteligente. Tá? Por quê? Vamos supor que eu tenha 100 variáveis e 10 restrições. Tá? 100 variáveis e 10 restrições é um problema bem pequenininho, né, em termos de programação linear. Tá? Muitos softwares que a gente usa aí, né, de solução de modelos de programação linear, eles, mesmo a versão demonstração, tá, consegue resolver isso. Né? Se não me engano, a versão grátis do Lingo resolve 300 variáveis, né, alguma coisa assim. Então, isso é um problema muito pequenininho. Tá? Bom, quanto é que dá combinação de 100, 10 a 10? Tá? Dá um valor muito grande. Muito grande. Tá? Mesmo por um problema tão pequenininho assim, a quantidade de soluções possíveis que a gente teria que investigar seria tão grande que isso aqui seria inviável computacionalmente. Tá? A gente investigar 17 trilhões de soluções. Não dá para fazer. Então a gente tem que ter um algoritmo mais eficiente para fazer isso. E é isso que a gente vai ver em seguida. Tá bom?